Então vamos nós, galera, algumas questões de fixação. Como eu falei, sistema de amortização é moleza, não vai criar dificuldade para você na prova. Por causa disso, eu selecionei as questões que eu achei mais cabulosas para vocês verem que não é nada difícil. Interpretar a questão é 80% da resposta. Vamos nessa daqui da base de 2013. Então ela fala que o empréstimo ele deve ser pago em 49 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação 30 dias após a liberação do dinheiro. Então aqui a gente mata que é uma operação normal, não é diferida. Lembra de diferida que eu falei lá no começo? Então, o financiamento foi feito pelo saque, com taxa mensal de juros de 1%. Beleza. Então já tem algumas informações. E ele fala que a 25ª prestação é de R$ 5.000. E ele pede o saldo devedor em reais após o pagamento da 48ª prestação. Então, vamos lá. Ele quer o saldo devedor após o pagamento da 48ª prestação. Após a 48ª, ele quer o saldo devedor 49. Beleza? Eu vou desenvolver o raciocínio aqui matematicamente, mas você pegando o que ele deu e o que ele pede, você não vai precisar fazer isso aqui. Mas vamos lá. O saldo devedor 49, já que se trata de 49 prestações, é o saldo devedor zero menos 48 vezes a amortização, já que a gente está no saque. Se você não chegou nessa conclusão, repete o vídeo lá do começo, vê qual é a fórmula do saldo devedor que eu mostrei para vocês, mas vamos desenrolar. Então o saldo devedor é 49, é o saldo devedor inicial menos 48 prestações, 48 amortizações pagas nas 48 prestações anteriores. E aqui eu vou desenrolar matematicamente. A amortização é o saldo devedor inicial dividido pelo número de períodos, que é o saldo devedor inicial dividido por 49. Eu só vou fazer aqui a inversão. Aqui o 49 está dividindo. Se eu jogar para lá multiplicando, o saldo devedor inicial é 49 vezes a amortização. Beleza? Matemática pura aqui. Então, substituindo o SD0 por 49A, eu descubro que o saldo devedor na 49ª prestação é igual à amortização. Agora, precisaria fazer isso? Eu creio que não, porque é uma questão de interpretação. O financiamento é de 49 prestações e eu quero saber o valor da prestação 49, do saldo devedor 49, que é justamente a amortização que falta para ser paga na última prestação. Beleza? Mas então, aqui eu já tenho o que a questão quer. A questão quer saber o valor da amortização. Beleza? Então vamos usar o que a questão me deu. Ele me deu o valor da 25ª prestação, a prestação 25. E aí, a gente vai precisar daquela dedução que eu mostrei lá, a dica 2, quando eu falei de saque. A prestação 25 é o valor da amortização, que é constante por todo o empréstimo, somado aos juros, que é a taxa de juros multiplicada pelo saldo devedor inicial, menos a amortização multiplicada pelo número de períodos anterior, ou 24. E a partir daqui é só matemática. 5.000, que é o valor da prestação 25, vai ser igual à amortização, mais 1%, que é a taxa de juros, multiplicado pela... Aqui eu joguei o valor da amortização que a gente achou aqui, 49A, menos 24A. Então, a amortização mais 1% de 25A vai ser igual a 5.000. 1% de 25 é 0,25. Então, a amortização vai ser 5.000 dividido por 1,25. Eu só fui desenvolvendo aqui a parte matemática. E aqui a gente volta para a nossa aula 0.
ao invés de fazer a divisão, que se você sentir facilidade, fica à vontade, eu vou pensar no inverso. Qual é o número, qual é o x que eu multiplico por 1,25 que vai dar 5.000? Bom, 1,25 vezes 2 é 2,5. 2,5 mais 2,5, 5. Ou 1,25 vezes 4 é igual a 5. Multiplicado por 1.000, ou seja, 1,25 vezes 4.000, eu chego no valor da prestação 25. Então, minha amortização é R$4.000, que é a letra D. Beleza? Sentiu o drama? Não tem drama nenhum, é questão de interpretação. Beleza? Mais uma questão, essa daqui já é um pouquinho mais puxada, mas você vai ver que é um pouquinho mais puxada, quase nada mais difícil. Tem um financiamento de 18.000 que foi contratado, deve ser quitado em 20 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data de contratação. Então também ela não é diferida. O sistema é o saque e a taxa de juros da operação foi de 3% ao mês. E a questão me pede a diferença entre os valores de duas prestações consecutivas quaisquer. Aqui ele já deu a dica. Qualquer prestação consecutiva, a diferença dela vai ser igual. Eu vou lhe mostrar como não fazer a questão e chegar no resultado. Por que não fazer? Porque você vai perder muito tempo. Primeiro, o valor da amortização, que eu não tenho como escapar, é o 18.000, que é o valor que foi contratado do financiamento, para ser pago em 20 prestações. Então a amortização é de R$900 por parcela. E aí o que é que você não deveria fazer, apesar de que você vai chegar no resultado? É montar as prestações e diminuir elas. Por exemplo, a prestação 2 e a prestação 1. A prestação vai ser a amortização mais os juros, e eu já tenho o valor da amortização, que vai ser o mesmo para todas as prestações. Então vou ter que achar o valor dos juros 1 e dos juros 2. O juros 1 é o saldo devedor inicial vezes a taxa de juros, que é 18.000 vezes 3%. Aqui só para colocar tudo na mesma base, o 3% foi para lá dividindo de 18.000. 180 vezes 3, 540 é o juros 1. O juros 2 é o saldo devedor 1 vezes a taxa. O saldo devedor 1 vai ser o valor financiado menos a prestação, multiplicado pela taxa. Mesma operação aqui de cima, eu vou chegar no segundo juros, que foi de 513, o juros 2. E aqui a relação, né? O saldo devedor 1 é o saldo devedor inicial menos a amortização. E aí vamos calcular, vamos montar a prestação para perder tempo para resolver a questão. A prestação é a amortização mais os juros. A prestação 1 vai ser a amortização de 900, mais os juros de 540, que foi o juros 1, 1.440. E a prestação 2 é a mesma amortização mais os juros 2, que foi 513. E aí eu tiro a diferença da prestação 2 e da prestação 1. Beleza, você chegou no resultado. Está aqui, letra D. Só que eu vou lhe mostrar, se você quer gabaritar, se você quer fechar a prova, como fazer a questão. Então a prestação a gente viu que é a amortização mais os juros. A amortização vai ser constante. Então qualquer prestação vai ter a amortização do mesmo valor. O que vai variar é o quê? Os juros. Os juros 2 é o saldo devedor inicial, o saldo devedor 1 vezes I. E o juros 1 é o saldo devedor inicial vezes I. Se eu uso o truque de colocar em evidência, pegar o I e fazer a evidência do saldo devedor, a diferença do saldo devedor 1 para o saldo devedor 0, multiplicado por I, que é a taxa de juros, vai ser a diferença das prestações. E como estou falando de prestações consecutivas, a diferença da prestação 0, que você viu aqui, de 18.000, para a prestação 2, é justamente o valor da amortização. Por isso que a gente chegou na dedução da dica 1, que eu apresento na primeira parte desse vídeo. Então basta multiplicar a taxa de juros pela amortização que eu vou chegar no resultado. Ao invés de você fazer o cálculo dos juros 1, o cálculo dos juros 2, colocar na prestação, o macete vem para facilitar a sua vida e fazer você passar na prova. Letra D nessa daí. Vamos embora?
E aqui começa o tão temido price. Pois então, o financiamento vai ser quitado em 18 prestações mensais iguais. Então ele ainda reforça aqui o sistema de amortização francês, ou price, com a prestação de R$ 1.600. E aqui ele começa uma pegadinha. Por que a pegadinha? Vamos lá. Haverá um período de carência de 2 meses, ou seja, durante esse período, os juros serão capitalizados e incorporados ao principal, e a primeira prestação será paga 2 meses após a contratação. Então é o conceito de diferido que eu falei também na primeira parte da aula. Só que por que isso é uma pegadinha? Porque qual é o impacto da carência nas prestações? É justamente no valor delas. Mas a questão me deu o valor da prestação. O período de carência vai afetar justamente a composição da prestação. Então, esses 2 meses aqui, ele colocou para lhe confundir, porque ele deu aqui o valor acumulado, o fator acumulado de 1,08 elevado a 19, para você usar esse valor e errar a questão. Porque o que vale para mim é o valor da prestação que a questão já deu, ou seja, já está considerando a carência. E aqui mais um detalhezinho, que ela deu uma taxa de juros nominal, ou seja, uma taxa de juros capitalizada em um período diferente do que ela é divulgada. E ela pede o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação. Então ela quer o saldo devedor 1, depois da primeira amortização ser abatida do saldo devedor. Para começar, a taxa de juros nominal, passar para a efetiva, é dividir o 96 pelo período de capitalização dele, de 12. Então essa taxa, aqui eu fiz uma fragmentação da divisão, a taxa é de 8%. E o que a questão também me deu aqui como dica, pelos dados que ela já forneceu, que é 1,08 em fator. E aí, para achar o saldo devedor 1, eu tenho que achar o saldo devedor inicial primeiro. E aqui a gente vai usar a fórmula do price, e aqui eu vou usar a fórmula a partir da prestação, ou seja, achar o saldo devedor. Depois eu vou fazer essa questão novamente, usando a outra fórmula, que eu acho que fica mais fácil, para você ver que a solução é a mesma. Então eu tenho o valor da prestação, que é de 1.600. O 1 mais I, o I eu achei que é 1,08, acumulado em 18 meses. A questão me deu que ela pediu para considerar 4. Então, colocando na fórmula, o 1.600 multiplicado por 3 dividido por 0,32 vai me dar o valor do saldo inicial. Aqui eu multipliquei tudo por 100, só para ficar mais fácil a gente operacionalizar. Aqui eu posso multiplicar o 1.600 por 300, que dá 480.000, e dividir por 32. Fazendo isso aqui embaixo, eu também fragmentei a divisão. 320.000 dividido por 32 é 10.000. Aqui está na cara, né? E para facilitar, a questão deu aqui um valor exato. 160.000 dividido por 32 é 5.000. Então, o saldo devedor inicial eu achei. Achando os juros 1, e lembrando da fórmula da amortização aqui no price, que é a prestação menos os juros, já que a prestação é constante, eu vou achar os juros 1, que é o saldo devedor inicial vezes a taxa. 15.000 vezes 8%, 1.200. Subtraindo os juros da prestação, que é constante, eu chego na amortização 1. E aqui só falta diminuir a amortização do saldo devedor inicial. Eu chego na resposta da questão. Letra D. Então a complicação aqui vai vir de duas partes. A interpretação e a operacionalização. Por quê? Porque são vários passos a serem cumpridos. Beleza? Vou fazer a questão novamente. Agora só invertendo a conta. Usando aquela fórmula que eu sugeri a vocês a decorar. A prestação vai ser o saldo devedor multiplicado pelo fator de recuperação do capital. O fator de recuperação de capital, ele me deu aqui o fator composto para ajudar a fazer a conta.
vai ser 4 vezes 0,08 sobre 4 menos 1. Eu já coloquei aqui, como esse fator está multiplicando o saldo devedor, ele passa para outra parte do sinal dividindo. Como a gente viu lá na outra questão, na outra resolução, isso aqui é equivalente a 32 dividido por 300. E como a gente viu na aula 0, a aula da matriz de problemas, essa relação é equivalente a 1.600 dividido por 32 vezes 300. Eu só fiz jogar o numerador para cá e mantive a divisão. Então, operacionalizando 1.600 por 32 é 50. 50 vezes 300, 15.000. Eu cheguei no saldo devedor de uma forma mais rápida. Isso para mostrar para vocês que dá para usar o price com uma fórmula só. Chegar no mesmo resultado. E aqui é o resto da questão. Os juros eu achei. Achei a amortização. A resposta, letra D. Beleza? Aqui para a gente dar uma respirada, uma questão teórica, que envolve também sistema de amortização. Então, entre os sistemas de amortização de financiamento disponíveis, há um em que na sistemática de pagamentos, aí começa a falar difícil, né, para lhe confundir, as prestações são decrescentes, então já começa a mostrar as características, e o valor financeiro dos juros cobrados na parcela é menor em relação ao cobrado na parcela anterior. E a questão pergunta, tais características são de qual sistema de amortização? Então, só para a gente racionalizar, as prestações vão decair a cada pagamento dos juros, a cada pagamento do saldo devedor, e os juros também caem. Isso é característica de qual sistema? A prestação é a soma da amortização com juros. Se os juros caem, para a prestação também cair, a amortização vai ser constante. Certo? É característica aqui do sistema de amortização constante. Beleza? Na prática, a teoria é uma maravilha. Questão de sistema de amortização é mara. E aqui mais uma questão. E aqui eu achei uma questão que usa o sistema misto. Mas a gente não vai resolver como sistema misto. Eu vou mostrar para vocês como vocês fariam também. Para errar ou então para perder muito tempo e como fazer da fórmula certa. Então, ela pede para considerar um sistema misto com a parte do conceito, né, de amortização de financiamento, que cada prestação é a média aritmética das prestações do sistema saque price, o que eu falei com vocês na primeira parte da aula. E ele fala de um empréstimo de 30.000 a ser quitado em 6 prestações, sendo a primeira delas paga um mês após a contratação do empréstimo, então não é diferida. E a taxa efetiva de juros é de 7% ao mês. Se o sistema utilizado para a quitação dos empréstimos for esse descrito acima, a diferença positiva entre as duas primeiras prestações será igual a... Então ele quer a diferença de da segunda e da primeira prestação. Para ser positivo, vai ter que ser a diferença da prestação 1 da prestação 2. Por quê? Porque a prestação pelo price é constante, então ela vai ser igual. Mas a prestação do saque, ela vai diminuindo. Só para rearranjar a questão para vocês entenderem como desenvolverem. Então, como seria isso, achando a prestação do price e a prestação pelo saque? A prestação do price é aquela fórmula bonitinha que a gente viu. A questão ainda deu aqui o 1,5 como o fator acumulado de 7% em 6 meses. Ele ainda deu aqui em 5 meses, porque se você não tiver estudado, tiver boiando aí no assunto, você vai usar essa daqui e vai perder, de 1,4. Então, colocando aqui na fórmula, a partir da fórmula do price, eu faria essa conta aqui para chegar na prestação do price e somar com a prestação do saque. E qual é a prestação do saque? A amortização constante mais os juros que vai variar. Na primeira prestação, os juros vai em cima dos 30.000 grandão, que é o empréstimo inicial. E na prestação 2, os juros vai diminuir a amortização 1. Só que aqui que vem a nossa sacada. O price é constante. Então, a diferença entre as duas prestações vai ser a diferença do saque.
E a diferença do saque é o que, meus amigos? A amortização entre cada período. Que é essa formulazinha, a nossa dica 1 para você zerar a prova. Zerar, ó, zerar no sentido de videogame, né? Para você gabaritar. Tô ficando emocionado. Então a amortização não tem jeito, a gente tem que calcular. É o valor do empréstimo dividido pelo número de parcelas que ele vai ser pago. E do segundo para o primeiro período é 2 menos 1. Isso tudo multiplicado pela taxa de juros. 0,07 vezes 5.000, 350. E aqui vem outra pegadinha. O 350 é a diferença entre as prestações. Falta eu dividir por 2 para saber como seria no sistema misto. 350 dividido por 2, 175. Nossa letra é. Então é isso, pessoal. Eu escolhi questões complicadas para vocês pegarem as questões fáceis e tirar de letra. Por favor, veja esse vídeo com cuidado, internalize o assunto. Não é decorar a fórmula, é realmente entender o que foi dito. A matemática financeira nada mais é do que expressar matematicamente as relações. Foi o que eu disse. O sistema de amortização são formas de compor as prestações. E quais são os componentes da prestação? A amortização e os juros. E aqui a gente tem a fórmula. A prestação é a amortização mais os juros. Eu só estou expressando matematicamente o que a gente viu na teoria. Beleza? Não desista. Se você está aqui, você já é um vencedor. Vamos gabaritar essa prova, vamos passar. E vamos nessa. E aqui só para mostrar para vocês. A nave de 1967 que foi para o espaço foi evoluindo. E a matemática financeira aqui, nossa HP Zona, é a mesma desde que foi criada. Então não tem mistério. É passar e passar. Bora estudar.